Essa é uma iniciativa inovadora que ocorreu no estado de São Paulo, inclusive o Dr. Cláudio Marçal fez questão de frisar, desde 2001, o estado de São Paulo, numa iniciativa pioneira, começou o procedimento para protesto de dívidas públicas. Isso por uma razão fundamental. Já se reconheceu que dívidas de pequeno valor, elas são muito mais onerosas para o Estado cobrá-las, porque ele tem que remunerar todo o pessoal e todo o instrumental necessário, do que propriamente o protesto. Por quê? Simplesmente para cobrar dívida de pequenos valores, o Estado é obrigado a movimentar um conjunto de servidores, todo um aparato estatal que só se justifica para valores, dívidas de grande magnitude econômica. Dívidas de pequena magnitude econômica, simplesmente é muito mais caro para o Estado desempenhar, colocar toda a sua máquina em atividade do que adotar outros instrumentos de cobrança. Então, o que se fazia antigamente no Estado de São Paulo? Dívidas de pequeno valor simplesmente não se cobravam. Então, o protesto veio como um instrumento já previsto pela ordem jurídica, uma atividade delegada, que serve como um instrumento legítimo para a cobrança de obrigações líquidas, certas e exigíveis. Portanto, eu reconheço que o protesto de dívidas é uma maneira através da qual o Estado ele busca incrementar a eficiência na persecução de uma finalidade pública. O Estado, para se movimentar, ele precisa de dinheiro, fundamentalmente, para atingir todas as finalidades dele, educação, financiar a saúde, polícia, infraestrutura, então ter recursos de fonte tributária e outras fontes. A fonte tributária, o que ocorre em relação ao mal pagador, aquele que não cumpre pontualmente as suas obrigações tributárias. Depois que cobra, se ele não paga, se executa. Qual que é o instrumento de protesto? Admite que o Estado, receba dívidas sem qualquer espécie de ônus. E por que sem qualquer espécie de ônus? Porque o Estado não paga propriamente pela atividade do protesto. É a pessoa protestada que depois, pretendendo liquidar a dívida, que incorre no pagamento dos emolumentos. Portanto, é rápido para o Estado. 2, não tem custo para o Estado. E 3, aquelas dívidas que ele não cobraria por serem antieconômicas, porque o Estado gastaria muito mais para cobrar do que propriamente para receber, elas passam a ser recebidas por este instrumento que é gratuito em prol do Estado. Eu não vejo que haja qualquer espécie de relação do protesto de dívida pública em relação à crise que nós atualmente vivemos. Pelo contrário, ele é um instrumento que, já concebido em favor do poder público, pode ser um meio para minimizar os efeitos da situação que nós vemos. Por exemplo, o Dr. Léo Almada fez referência que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, passa por gravíssima crise econômico-financeira e, não obstante isso, não leva a um protesto à dívida. Portanto, significa dizer, melhor dizendo, não leva a uma dívida a protesto. Significa dizer, o Estado do Rio de Janeiro, ao que me consta, não vem utilizando esse eficiente modelo para a cobrança de dívidas, o que, em rigor, é lamentável. Há um estudo levado a cabo pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e principalmente, que dá conta que de 30% a 40% dos valores das dívidas protestadas são pagas. O Dr. Léo Almada, que é o presidente do Instituto de Estudos e Protesto de Títulos do Brasil, trouxe um número ainda melhor, que da total das dívidas protestadas, 50% acabam sendo liquidadas pelos devedores, ao passo que a recuperação das dívidas via judicial é expressivamente menor. Dá-se conta que só de 1 a 10% dos valores cobrados judicialmente pelas procuradorias dos estados, dos municípios e da União acabam sendo recebidos pelo erário, ao passo que via protesto recebe-se quase 50%, ou em torno de 50%. Vai se revelando que é um instrumento muito mais eficiente. É certo, há que se ponderar que, na realidade, os valores protestados hoje são de magnitude econômica menor, mas era considerado como uma dívida podre, portanto irrecebível por parte do Estado. Então, é um instrumento que tem se revelado extremamente eficiente na persecução do interesse público mediante o recebimento de quantias impontuais por parte dos contribuintes. Enquanto para o administrador público, e disse muito bem o Dr. Cláudio Marçal, tem um departamento de cobrança e o departamento jurídico. Então, uma vez uma dívida não paga, ou uma obrigação tributária não paga, simplesmente a Secretaria da Finança deveria mandar aquilo diretamente para o protesto. Se eventualmente o protesto não desse resultado, aí sim se adotaria o instrumento judicial de cobrança, que é o simplesmente que se verifica no cotidiano. Nenhuma empresa eficiente sai promovendo ação judicial automaticamente, porque custa muito. O que ela faz em vista da eficiência? Tenta primeiro cobrar extrajudicialmente, mas não cobrar extrajudicialmente só mandando uma carta. Algum mecanismo efetivamente que dê, digamos, eficácia àquela cobrança. Mandar uma carta cobrando não adianta nada. É um instrumento que o poder público tem, é um instrumento público, inclusive, que é o protesto. E não levar aquilo automaticamente à execução.
O que lamentavelmente ocorre em alguns rincões desse país? Existe uma certa resistência por parte de certos setores do poder público. Por quê? Porque cobrar judicialmente uma dívida significa dizer que parte da condenação dos honorários decorrentes daquela dívida são vertidos para a remuneração dos procuradores estaduais, dos procuradores federais, até mesmo por força aos procuradores dos estados. Quando você protesta a dívida, não tem essa condenação. Então isso, em última medida, acaba, se por um lado agrada muito ao administrador, de outro lado desagrada a parcela da Procuradoria que vê pelo protesto um mecanismo de mitigação de certo rendimento que perceberia. É claro que nesse primeiro momento essa é uma visão falsa, porque os valores protestados são hoje valores que não eram ordinariamente cobrados pelo poder público, ou se cobrados pelo poder público não eram recebidos. Portanto, era uma dívida, são valores que os agentes públicos lotados nas procuradorias, em regra, não receberiam. Portanto, é um falso problema. Mas o que na verdade se vê? É que ampliando-se a dimensão deste mecanismo de cobrança, ele pode extrapolar não só para pequenas e médias dívidas, mas dívidas de grande magnitude econômica. E isso poderia realmente colocar em entrechoque o interesse econômico da classe dos procuradores. Digamos, o mecanismo é simples, né? Qual que é o mecanismo que pode ser adotado para que esse importante setor do serviço público não seja, de alguma maneira, tratado de uma maneira detrimentosa em relação ao justo desempenho das atividades que realiza? A partir do momento que existe a impontualidade no pagamento e sendo a dívida tornada líquida e certa e exigível, automaticamente, estou dizendo mecanicamente, ele é inscrito em dívida ativa. E aí se protesta um valor já inscrito em dívida ativa acrescido dos honorários. E com isso, na minha visão, resolve-se um gargalo que existiria do justo receio desta importante classe do serviço público, que são as procuradorias, de não receber a justa remuneração decorrente dos honorários que lhes seriam devidos pela cobrança da dívida. De alguma maneira vai se equiparando, vai se, digamos, contemporizando interesses do Estado receber a quantia, dos procuradores receber eventualmente parte dos recursos decorrentes daquela dívida impague, podendo ser cobrados judicialmente, e do cartório que pode desempenhar, ou da serventia extrajudicial que pode desempenhar normalmente suas atividades. Portanto, é possível conjugar esses três interesses chegando a um denominador comum. Portanto, eu vejo que esse denominador comum é um mecanismo para incrementar ainda mais a atividade do protesto e não frear o desempenho da sua atividade. Na verdade, você tem que se desapegar de certos processos, né? Quer dizer, existe uma cultura burocrática arraigada no desempenho das atividades estatais. Quer dizer, a burocracia em si mesma não é um elemento ruim, ela é um processo para o atingimento do fim. Então, a burocracia, sob essa noção, existe tanto no setor público quanto no setor privado. Você não vira para uma grande empresa e diz, olha, eu tenho uma dada quantia para receber e essa empresa privada automaticamente ele paga. Não é assim que funciona. Onde é que está a cobrança? Cadê o setor de compras? Não paga agora imediatamente? É burocracia. A burocracia simplesmente é um rito. Não existe um mal no rito, ou seja, o rito não é um mal em si mesmo. O que existe, o mal em si mesmo, quando esse rito é prolongado, ele acaba sendo desviado da finalidade principal dele. Então, o que nós temos hoje? No setor público existe uma burocracia, o que é natural. O problema é que esta burocracia, ela deve ser reinventada, portanto, ela deve ser otimizada em vista de novos mecanismos. Portanto, você não aniquila a burocracia, você altera o sistema burocrático, no caso nós estamos falando do sistema burocrático para a cobrança de uma dívida, do setor que vem se revelando ineficiente, ao menos para a cobrança de dívidas de pequeno e médio valor, para um sistema burocrático eficiente na cobrança dessas mesmas quantias. Então, o que nós temos é a mudança de paradigma burocrático, de um paradigma de um burocrático ineficiente para um paradigma que seja burocrático eficiente. Então, é simplesmente da mudança de paradigma. E toda mudança, ela não ocorre instantaneamente, é um processo, né? Você não é adulto de um dia para o outro. Você nasce, você cresce e você, ao final, chega adulto. Então, nada na vida é instantâneo, é um processo. É como um casamento, você não casa do dia para o outro. Você namora, fica noivo, eventualmente casa. Então, a vida é um processo. E, realmente, existe uma mudança de um sistema burocrático ineficiente para um sistema burocrático eficiente. A virtude, uma das muitas virtudes deste evento, é justamente oxigenar e revelar as virtudes da mudança desse processo burocrático. Portanto, este evento ele serve justamente para alimentar e fomentar essa discussão, trazendo o Estado, ou pelo menos revelando para o Estado e para certos setores do serviço público,
que, em rigor, o protesto de dívidas públicas ele só tem a contribuir e não a prejudicar na persecução do interesse público.